É redundante, mas faço questão em dizer: é um prazer estar na casa do Senhor, é um prazer estar com os irmãos. E mais do que um prazer, é uma responsabilidade gigantesca estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Porque quando nós entramos aqui na casa do Senhor, quando nós nos reunimos, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós expomos a Bíblia, é porque cremos, porque acreditamos, porque temos fé, que isto aqui não é apenas uma peça antiga, muito embora seja belíssima, mas não é apenas uma obra literária riquíssima, vasta, amplíssima, mas nós acreditamos que tudo o que está aqui é verdade e que o mesmo Deus que operou neste livro é o mesmo Deus que tem poder para operar nas nossas vidas hoje. O mesmo Deus que foi ontem é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus eternamente. Amém? Para ganharmos tempo, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Todos acharam? Diz assim, até o versículo de número 3: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nessas escrituras, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Ô Anderson, já não basta o preço do arroz exacerbado a mais de R$30, já não basta fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, fogo na Catedral de Notre Dame recentemente, fogo na Austrália, já não basta coronavírus, tanta pestilência, você ainda vem pregar sobre o Apocalipse? Não basta isso tudo não? Eu venho domingo de manhã para ver uma palavra tranquila, light, e de repente você me abre sobre o Apocalipse, já não basta o dia a dia que eu tenho? Queridos irmãos, o livro de Apocalipse é um dos livros menos lidos da Bíblia, dos livros menos lidos. Dois dos motivos nós podemos elencar que sejam os seguintes: um, porque as pessoas o reputam por um livro extremamente difícil, extremamente enigmático. De fato, o Apocalipse é cheio de figuras, é um livro com muitos enigmas, mas não é um livro feito para a alta cúpula eclesiástica possa decifrar. Não, é um livro que nós podemos ler e podemos entender. Obviamente existem algumas nuances ali, existem várias correntes que eu não vou entrar aqui para ganhar tempo, mas o que importa não é isso no momento. Eu vou chegar lá, vou te mostrar o que importa de verdade. Outro motivo que as pessoas acham que, na verdade, nesse primeiro motivo nós vemos que isso aí já é um grande engodo, porque já diz assim, já começa assim Apocalipse: revelação de Jesus Cristo. Então o objetivo do livro não é ocultar, não é esconder, é revelar, é mostrar, é puxar uma parte da cortina da história e mostrar o que está por detrás dela. Esse é o objetivo de Apocalipse. O outro motivo é que as pessoas o reputam como um livro de pragas, um livro de condenações. As pessoas acham que vão ali abrir a Bíblia como se fosse um livro de RPG, que vão saltar dragões, feiticeiros, nuvem negra, peste, gafanhoto, e vai acabar o mundo quando abre o livro de Apocalipse. As pessoas ficam com medo de ler o livro, mas na verdade Apocalipse não é um livro para colocar medo, terror e pânico em ninguém. Muito pelo contrário. Apocalipse é um livro que veio trazer esperança à igreja, ao povo de Deus. Vejamos, a igreja
Quando funda o Evangelho, quando funda a igreja, vemos lá em Atos a progressão do Evangelho. Atos 1, Atos 2, quando desce o Espírito Santo sobre os discípulos, a igreja estava trancada por medo antes, a igreja estava trancada por medo de pregar o Evangelho, mas quando veio o Pentecostes, diz que esses mesmos discípulos agora estão presos não por medo, mas por falta de medo, porque o Espírito Santo veio sobre eles, revestiu-os de poder, e eles começaram a pregar, não importando a quem, não importando onde, não importasse o que acontecesse a eles. Tanto que os apóstolos, exceto João, foram todos martirizados. E eles morreram com tremenda exultação, tremenda alegria, pelo privilégio de morrer pelo reino de Deus. E Atos, ele conta a história do Evangelho, a progressão do Evangelho, e ele mostra uma agenda que Jesus Cristo deixou, mostrando o crescimento da igreja. Nós vemos que Atos 1-7, o Evangelho se concentra em Jerusalém. Atos 8, o Evangelho se expande, abre as suas portas e alcança Samaria. Atos 9, nós vemos a conversão de Saulo / Paulo, e lá em Damasco, fora das cercanias da Judéia. Depois, Atos 10, nós vemos a conversão de um gentio prosélito, Cornélio. Atos 11, o Evangelho chega à terceira capital, maior capital do mundo, Antioquia. Depois, nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 ao 14. Depois, capítulos 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo, se concentrando na grande cidade de Éfeso, onde alcança toda a província. Na primeira viagem, ele se concentra na Galácia, ou naquilo que nós chamamos de Galácia do Sul. Agora ele vai para a província da Macedônia e da Acaia. Depois ele vai na terceira viagem missionária, a grande cidade de Éfeso. Depois Paulo, nos capítulos 20 e 22, lá, ele é preso injustamente pelos judeus, é levado a Cesareia Marítima, fica preso, depois é solto novamente. Depois nós vemos o final de Paulo, ele é levado a Roma para ser julgado, e diz a tradição que Paulo morreu crucificado. E Atos termina no capítulo 28 sem conclusão. Por quê? Porque provavelmente o capítulo 29 de Atos, que esteja escrevendo, seja a igreja hoje. Por quê? Porque o Evangelho ainda precisa chegar aos confins da terra. Essa missão foi posta para nós. Mas aí cessa o registro bíblico aqui, e diz a história que veio a sucessão de imperadores no tempo de Cristo, Tibério, depois Calígula, Cláudio, depois Nero. Nero assume o Império Romano em 54, e 10 anos depois, exatamente no dia 17 de julho, ele põe fogo em Roma. E dos 14 bairros de Roma, 4 sobrevivem. São justamente os 4 bairros que são densamente povoados pelos judeus. Isso dá um tremendo álibi a Nero. De quê? De culpar os judeus pelo incêndio. E pasmem, o motivo de Nero fazer esse incêndio, sabe qual foi? Ele queria reformular a cidade. Nós vemos que político doido já tem há muito tempo, né? Então Nero, ele pôs fogo em Roma querendo repaginar a cidade, e pôs a culpa nos cristãos. E diz o relato histórico que Nero, ensandecido, ele via Roma queimar do alto da torre de Mecenas, tocando rabeca, que é um instrumento que deu origem ao violino. E diz também a história, a tradição, que começou a faltar madeira em Roma, porque Nero, de tanto que os cristãos foram crucificados. Nero pegava os cristãos, colocava em cruzes, embebia-os em piche para iluminar as praças de Roma. Ferrenha foi a perseguição do povo de Deus. Passado Nero, em 68 ele comete suicídio, assume outro. Depois vem Domiciano. Domiciano é chamado do segundo Nero. Por quê? Tamanha foi a sua crueldade para com os cristãos. Ele foi perverso, maligno, crudelíssimo, arrasando os cristãos. E todos os outros apóstolos já haviam morrido. Só restava um apóstolo, que era o apóstolo Arcebiades, Márcio
Arquibaldo, João, obrigado, Márcio. O apóstolo João. E o que ele faz? O que Domiciano faz? Manda João para uma prisão política lá no Mar Egeu, que é a ilha de Patmos, pensando que com isso ele estava sepultando o Evangelho, jogando uma pá de cal na história de Cristo, na história do Evangelho. Mas aí, como a história não é escrita por homens, a história quem domina é Deus, quem domina a história é Deus, Deus se revela a João e fala, Jesus se revela a João e fala, sobe para aqui que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. João sabia que Domiciano o havia enviado para lá, mas no verso 12 ele fala o seguinte aqui, ó. Ele diz, no verso 9 ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João sabia que Domiciano não havia enviado para lá, mas ele sabia que quem dirigiu a mão de Domiciano foi Deus. Ué, mas como? Tamanha crueldade, tamanha barbárie. Queridos irmãos, o mundo que está aí, embora pareça que esteja para muitos ao léu, para muitos céticos, para muitos ateus esteja ao léu, com tempestade, furacões, com terremotos, com incêndios diversos, com coronavírus, quem está escrevendo a história é Deus. E o título dessa mensagem, inclusive, é que o trono não está vazio. Você pode repetir comigo? O trono não está vazio. Há 3 modos de entender a história. Uma é o viés da história do fatalismo, que a história é um trem desgovernado ladeira abaixo que está para se descarrilar. A outra é a visão grega de que a vida ela é cíclica, tudo se repete. Hoje teve uma guerra, daqui a 100 anos vai ter outra, hoje morre alguém, depois vai morrer alguém, tudo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Mas o padrão bíblico de interpretação da história não é este. A Bíblia está acima da filosofia, da psicologia, qualquer ciência humana, porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus, ela é infalível, é inerrante. A forma correta de se interpretar e entender a história é uma forma chamada de visão teleológica. Quer dizer isso? Telos quer dizer objetivo, finalidade, ou seja, a história caminha para um termo, para um fim, para uma finalidade, e a finalidade da história é a consumação da glorificação de Cristo. Cristo, Apocalipse termina, ele finda com Cristo sendo glorificado, reinando sobre tudo, e a igreja sendo glorificada, vencendo o mundo, o pecado e o juízo. É assim que termina. Então, quando o Apocalipse é escrito, quando Deus envia Apocalipse para João escrever, ele está mostrando a uma igreja que está sob ferrenha perseguição, uma igreja que está atemorizada, acautelada, preocupada, trancada, mostrando, olha, quem governa a história sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Eu governo a história, não é Nero, não é Domiciano, não é ninguém. Quem vai concluir a história sou eu. Irmãos, nós somos extremamente privilegiados. Por quê? Porque nós estamos travando uma batalha que já está vencida. Apocalipse fala assim, ele fala isso aqui para João: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não está escrito que podem acontecer, talvez aconteçam, quem sabe. Não, as coisas que em breve devem acontecer. Se devem acontecer, é porque Deus já tem em sua mão consumada a história. E muitas pessoas hoje estão desesperadas, estão, como diz aí no jargão popular, sem eira nem beira. Por quê? Porque a sua esperança está no dinheiro, na política econômica, na situação da bolsa de valores, em quem vai assumir o governo, quem vai assumir a ONU. Não, mas nossa esperança está firmada em Deus, Cristo Jesus. É triste, é muito triste ver tantos irmãos, tantos servos de Deus, tantos soldados de Cristo morrendo, quer seja por peste, quer seja pelo viés do martírio, pregando o evangelho, quer seja aí pelo coronavírus.
mas é triste para nós que ficamos, meus queridos irmãos. Pense bem, você que é servo de Cristo, você que conhece a Cristo, o que te importa se você vai morrer de coronavírus? Não dizendo que vai acontecer não, por favor, antes que alguém fique aqui sobressaltado. O que nos importa se eu vou morrer de coronavírus, se eu vou morrer atropelado, se eu vou morrer de um avião pegando fogo, se eu vou morrer pregando o evangelho na China e vou ter minha cabeça decapitada, se eu vou morrer por tiro de um muçulmano radical, ou se eu vou morrer de doença, eu vou morrer por 130 anos. Os olhos e eu abri-los, eu verei Cristo na glória. É triste para nós que ficamos, realmente. Eu não estou falando aqui com o coração gelado, não, daqui a pouco minha mãe pode morrer, meu pai pode morrer, e com certeza eu vou lamentar muito, vou chorar muito. Assim como a igreja em Atos, quando Estevão morreu, foi apedrejado, a igreja ficou em luto por alguns dias, é normal do ser humano. Mas porém a nossa esperança é que um dia nos reuniremos na glória. A história não está ao léu, a história não está solta, não está frouxa, não. Cristo está governando a história e nada pode mudar, nem uma vírgula do que ele escreveu. O que eu vou falar aqui é muito duro, é até difícil de entender, mas é verdade. Você sabia que até mesmo o diabo, até mesmo Satanás, em sua malignidade, está a serviço de Deus? Você sabia disso? A prova cabal disso, insofismável, é a vida de Jó. Quando ele se compareceu perante Deus e fez o quê? Lhe pediu permissão. Nada, absolutamente nada pode acontecer na sua vida se Deus não permitir. A Bíblia é bem clara. Cristo ali não dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou com minha vida em Cristo, se eu creio que Cristo tem todo o poder, se eu sei que Deus é quem governa a história, por que eu temo tantas coisas assim? Porque eu sou homem, porque eu sou falho, simplesmente isso. Mas a verdade é que quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos o quão esperançoso. E Apocalipse foi escrito para isso. Não é para criar temor em ninguém, muito pelo contrário, é para dar a esperança à igreja, porque viriam várias e várias perseguições. A perseguição não ia acabar em Domiciano. A perseguição viria depois, né, com o papado, no tempo das densas trevas ali, no tempo da perseguição contra a igreja, antes da reforma, viria depois com Maria Tudor, na Inglaterra, viria com a perseguição aos huguenotes, onde na noite de São Bartolomeu morreram 70 mil huguenotes acusados de traição, mas estavam simplesmente pregando o evangelho. Viria depois na nossa presente era, diz que a perseguição romana durou 249 anos, e 120 anos foram de perseguição ferrenha e sangrenta. Mas irmãos, digo aos irmãos que no século 20 até o presente século, nunca se derramou tanto sangue cristão como do século 20 para cá. Desde Hitler, o nazismo, com o fascismo, com o comunismo ateu, com o comunismo ateu, com a perseguição dos islâmicos ferrenhos, os islâmicos que são extremistas, nunca se derramou tanto sangue na igreja. Mas a verdade é que por mais que se derrame sangue, o evangelho não para de crescer, porque Deus está guiando a sua história a bom termo. O que temeremos nós? A Bíblia fala que nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem a morte, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. A nossa vida está confiante em Deus. O trono não está vazio. Deus está guiando o mundo, a nossa história, a história da sua igreja, a um bom termo. Como termina o livro de Apocalipse? Parou para pensar nisso? O livro de Apocalipse termina com o falso profeta sendo lançado no inferno, termina com o anticristo sendo lançado no inferno, com o diabo e os seus anjos sendo lançados no inferno, com a morte sendo lançado no inferno, e a igreja reinando
com Cristo. E isto, como já vimos, isto não é uma possibilidade, isto é o futuro que já está escrito e determinado por Deus. Por maior que seja a pestilência que se levante, por maior que seja a tribulação que se levante, Deus é maior. A história está consumada. Nós já somos vencedores em Cristo. Então não tem por que nós temermos, nos atemorizarmos. Claro, devemos tomar nossos devidos cuidados, como na história da igreja houve também a peste negra, e que os próprios reformadores falaram para o povo se acautelar, ficar em casa, tomar os devidos cuidados. Sim, nós estamos tomando nossos devidos cuidados, mas o fato é que, tomando cuidado, mesmo que se alguma coisa nos acometer, a nossa esperança é abrir os nossos olhos e ver Cristo Jesus na glória. Isto é fato. Nada pode mudar isso. Outro fato que mostra que a história está na mão de Deus, que é inconteste, nós vemos a história de Israel, quando Israel, no caso o Reino do Sul, ele é esmigalhado, ele é trucidado, ele é levado à ruína, ao pó, pelo Império Babilônico nas mãos de Nabucodonosor. Diz lá, Salmo 79, o salmista dizendo assim, clamando a Deus, fala: Senhor, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santuário, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. As aves dos céus e os cadáveres dos teus santos, os animais da terra, os animais do campo. Derramaram ao redor de Jerusalém o sangue deles como água, e não houve quem lhes desse sepultamento. Tornamos-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que nos cercam. Nabucodonosor entrou, sitiou Jerusalém, ficaram cercados por 2 anos. Depois Jerusalém foi tomada, foi jogada ao pó, e eles foram levados cativos para a Babilônia e ficaram lá 70 anos lá. E Nabucodonosor, ele se levanta, ele se insurge e se acha o maioral entre a terra. Ele acha que os seus deuses a quem ele servia era maior, porque a tradição naquele tempo ali era que aquele que vencesse a guerra, o seu Deus seria maior. Então Nabucodonosor pensou: não, se eu venci o reino de Israel, eu sou maior do que esse Deus de Jeová, o nosso Deus aqui é muito maior. E Deus olha para ele: é mesmo? O que acontece com Nabucodonosor? Deus arranca Nabucodonosor do mais alto trono da terra e leva ao baixo pasto para ele comer como um animal, como uma besta da terra. E quando Nabucodonosor recobra as suas faculdades mentais, ele cai em grande temor e olha para Deus e diz que é Deus que estabelece os tronos na terra, é Deus que tira e que coloca os soberanos na terra, porque quem comanda os tronos da terra é o trono do céu. Por mais truculento, por mais sanguinário que seja o presidente, o déspota, o imperador que se levante neste mundo, quem comanda este mundo ainda e sempre será Deus. E o povo olha e diz lá o relato. Depois você leia lá o Salmo 126, você vai ver o grande júbilo, a exultação do povo de Deus, quando Deus restaura a sorte do povo de Sião. Eles falam que ficaram como quem sonha, boquiabertos. Assim, eu quando conheci minha esposa, e estava no Rio Grande do Sul, trabalhando lá, aí eu estava assim, trabalhando assim, rindo à toa, e a pessoa olhava para mim assim, está apaixonado, né? Rindo à toa, assim, de repente assim, o sorriso se desenhava no rosto, não era forçado não, o sorriso se desenhava no rosto. Assim ficou a nação de Israel, boquiaberta, estupefata, ou seja, como quem sonha. Tamanho foi o livramento, tamanho foi o poder com que Deus arrancou aquele povo daquela escravidão. Deus governa a história com mão de ferro, e nada pode tirar o povo de Deus de suas mãos. É a palavra de consolo que nós temos hoje. Apocalipse não é um livro para você ter medo. Não vou abrir, vai sair um dragão cuspindo fogo. Não, o que vai sair aqui é a esperança que vai brotar no teu coração, porque Deus é quem. Havia um homem que era chamado de o apóstolo da fé, seu nome era George Miller. Ele construiu
um grande orfanato, sustentou centenas de crianças. Tudo isso sabe como? Sem pedir oferta nenhuma. Ele orava a Deus, mas ele orava a Deus com tremenda tamanha fé, que simplesmente ele sustentou aquelas crianças com a provisão divina, porque ele sabia que a história da humanidade estava nas mãos de Deus. Diz o relato que certa feita ele estava no café da manhã, sentado à mesa, não havia nem um pão à mesa, as crianças estavam todas reunidas, perfiladas, e de repente alguém falou para ele: olha, Jorge, não temos café, não temos leite, não temos pão, não temos nada. Ele calmamente se reclinou, orou a Deus, e em questão, durante o café da manhã, as provisões já estavam à mesa. Como? É o poder de Deus. Era um homem que cria que Deus governava a sua vida. Quem governa as nossas finanças, quem governa o nosso futuro, quem governa a nossa inteligência, quem governa a nossa saúde, não é o mundo aí fora, não, é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos dá condições de permanecermos vivos. Davi falava: ontem deitei, dormi e me levantei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Quando Davi falou isso, sabe o que acontecia com ele? O seu filho Absalão estava ao seu encalço querendo matar, enfiar-lhe uma aguda e gelada espada no seu peito. Davi não estava lá no trono, dormindo com um cetim, com seda, com penas de ganso, não. Estava dormindo no deserto com uma pedra na cabeça. Provavelmente o seu travesseiro era uma pedra ali. E mesmo assim, ele levantou e falou: estou vivo porque Deus me sustentou. É assim que nós devemos nos comportar hoje. Ah, tem incêndio em tal lugar, tem incêndio no Pantanal, tem incêndio em tal onde. Queridos irmãos, sabe o que significa? Se você verem mais à frente, o livro de Apocalipse vai falar sobre selos, os 7 selos. E no capítulo 5, João começa a chorar e fala que... E o anjo lhe diz: por que você chora, João? O anjo lhe pergunta: por que você chora? Ele: porque não tem quem abra o livro. O livro está selado, não tem quem abra o livro. O que significa o selo ali? Esse livro selado significa o seguinte: que a humanidade não pode perscrutar, não pode entender, não pode escrever a história, porque a história está nas mãos de Deus. E quem é digno para abrir o livro é Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu por nós. E Cristo abre o livro. E vem os 7 selos. E selos são o quê? São a justa retribuição de Deus à perseguição. Na verdade, os selos são as perseguições que haveriam de se levantar contra a igreja de Deus. Fome, guerra, peste, várias perseguições à igreja, mas o fato é que em cada uma delas Deus nos livrou e continua nos livrando. Os selos mostram que a igreja ia ser perseguida assim. Os selos mostram que haveria pestilência na terra, e que depois dos 7 selos viriam as 7 trombetas. As 7 trombetas seriam o juízo de Deus sobre a terra, o juízo parcial de Deus. Quem quiser isso? Deus mandaria juízo sobre a terra para perseguir o seu povo, mandaria juízo sobre aqueles que ainda se levantavam contra ele, não querendo escutar as suas palavras, mas que ainda haveria tempo para se arrepender. Aí depois das trombetas viriam as taças, que aí seria o juízo de Deus, que aí não teria mais tempo algum para o arrependimento. O que eu aprendo com isso? Primeiro, se Deus está enviando essas trombetas, que são avisos divinos, para dizer que, olha, há tempo para se arrepender, olha, eu estou mandando um juízo, mas ó, estou mandando também a minha graça aqui para te manter nesta terra. Ou seja, nós temos que proclamar o Evangelho de Cristo em tempo e em fora de tempo, antes que Ele venha. Ontem eu estava falando aqui sobre Paulo. Se lembra de Paulo, para te animar aqui, quando Paulo quando houve a conversão de Paulo, indo para Damasco, eu perguntei para os irmãos: para onde estava indo Paulo? Paulo não estava indo para o culto evangélico, não. Paulo não estava indo para o vigilhão do reteté, não estava indo para a oração da irmã Maria, não estava indo ouvir um grande concílio.
uma exposição bíblica do bispo Walter McAllister, não estava indo correndo pegar um ponto de Wi-Fi para ouvir pérolas aos santos do pastor Jorge. Não, diz o relato bíblico que Paulo estava indo respirando ameaças de morte, com cartas enviadas pelo sumo sacerdote para prender todo aquele em Damasco que proclamasse o nome de Cristo. Ou seja, Paulo não estava indo para um culto para ouvir a Jesus, não. Paulo estava indo perseguir os cristãos. E o fato é que quando Cristo aparece para ele, Paulo literalmente cai do cavalo. E quer nós gostemos ou não, quer nós queiramos ou não, o fato é que Paulo não se converteu, Paulo foi convertido. Quando Cristo se apresenta para Paulo e lhe mostra a quem ele estava perseguindo, o seu coração se inflama e ele não vê outra opção a não ser se render aos pés de Cristo e se entregar a sua vida a ele, porque o seu conhecimento era nulo, toda aquela sua legalidade ali era inócua. Então o que eu aprendo é o seguinte: por que a igreja é tão tardia em pregar o evangelho? Porque nós temos tanto medo em ir lá fora no mundo, lá nas águas profundas, onde há os grandes cardumes, e não aqui dentro da igreja. Não existe lugar mais evangelizado do que a igreja. Nós temos que gastar muito mais o solado dos nossos sapatos que o assento dos nossos bancos. Nós temos que ir lá fora pregar o evangelho a esse povo que está aí, sendo assolado aí, sem esperança. Nós estamos assolados aí por essa pestilência, mas nós temos Deus que nos governa, Deus que nos auxilia, e se nós morrermos porventura, nós estaremos nas mansões celestiais. Mas esse povo aí, o que convence o homem não é a minha retórica, não é o meu saber, não é o meu linguajar. O que convence o homem é a palavra de Deus sendo exposta. Vamos sair, vamos evangelizar, vamos realmente fazer aquilo que Cristo nos chamou, que é pregar as boas novas. Outra lição que eu tiro daqui também é que se Deus está enviando esses sinais, está enviando essas trombetas, tudo que está acontecendo aí, na verdade, são trombetas de Deus. Não importa se é incêndio, se é pestilência, Deus está dizendo: olha, eu estou governando o mundo e eu estou voltando, arrependa-se enquanto é tempo. O que eu aprendo é o seguinte, é que a hora urge. Se eu não conheço Jesus Cristo, se eu não entreguei minha vida a Jesus Cristo, o dia de me entregar a Jesus Cristo, o dia é hoje. É o dia chamado hoje, não é o dia de amanhã não. Não faça como Paulo foi pregar em Atenas lá, e as pessoas olharam para Paulo, alguns, amanhã eu vou, deixaram para depois. Lembra do voo 354 da TAM, 17 de julho de 2007? Saindo de Porto Alegre, foi pousar em Congonhas. Tinham vários jovens ali, esperançosos, com todo o futuro pela frente. No momento eles saíram de Porto Alegre, no momento eles tocaram Congonhas, no outro momento viraram uma bola de fogo. Morreram, foram carbonizados. Quantos ali morreram sem Cristo? Eu falo para você, não adia essa decisão para depois não, obviamente, não deixe essa decisão para depois. Não, eu estou indeciso. A indecisão, vou te dizer, a indecisão já é uma decisão, sabia? Você decidiu não se decidir, e Cristo fala que quem não é a favor dele é contra ele, não existe meio termo, ou você está em Cristo ou não está em Cristo. A hora, o dia de se entregar, não existe dia melhor na vida de se entregar a Jesus Cristo do que hoje. Nunca haverá um dia melhor do que esse. Sempre o melhor dia para se conhecer Jesus, para entregar a vida a Jesus, é o dia chamado hoje. Quantas pessoas estão indo embora? Quer seja por coronavírus, quer seja por incêndio, quer seja por doença, não importa. Não deixe para o depois não, você que está me ouvindo aí do outro lado, você que está me ouvindo aqui na igreja, que não conhece a Cristo, não deixa para outro dia não. Falo isso para você, não é para aterrorizar o seu coração, de colocar pânico, não, é porque é uma realidade. Eu não posso me furtar disso, eu tenho que pregar o que Jesus me mandou, e ele fala que o dia é hoje. O dia de entregar a vida a Cristo é hoje. Você quer ter uma vida não livre de problemas, que isso não existe. Para de sofrer, isso não existe. Enquanto nós estivermos aqui, teremos dificuldades, poderemos ficar desempregados, poderemos ficar doentes, poderemos morrer. Isso é certo, mas a diferença é
Quem estará do nosso lado para nos ajudar? O mundo aí fora só tem Satanás para o acusar, mas nós temos Cristo, que é o nosso justo juiz, o nosso advogado, que intercede por nós nas mansões celestiais. Aquele que nos socorre na madrugada, quando ninguém está nos vendo, quando você grita e não tem ninguém ao redor. E minha hora já é acabada, eu tenho exatamente um segundo, já foi. Eu termino aqui dizendo para você: a história está na mão de Deus, o futuro a Deus pertence. Não tema o que possa acontecer, não tema de pregar o Evangelho, não importa se seja aqui na África, na Ásia, num país de extremo islamismo, não importa. Você vai acompanhado por Deus. Deus vai na tua frente para te guiar, te orientar, como Deus falou para Paulo em Corinto. Não temas, Paulo. Em outro lugar Deus não falou isso não, mas em Corinto Deus falou para Paulo: não temas, nada vai te acontecer aqui. E eu ainda tenho muita gente aqui para se converter. Não tema de pregar o Evangelho, não importa que seja no seu trabalho, no trem, no ônibus, no caminho da sua casa, numa praça pública, não importa. Pregue a Cristo em tempo e em fora de tempo. Não se preocupe se no mundo vai surgir um déspota, um imperador maligno, alguma coisa. Não. Acima dele está o reino dos céus. Acima dele está o trono de Jesus Cristo. É Deus que estabelece os tronos e também arranca os tronos da mão desses homens. A nossa vida está em Deus. Não precisamos temer nada. A nossa preocupação é caminhar para as mansões celestiais. Eu te convido a ler a Bíblia, a sentar, a ler, a abrir, examinar, a perscrutar. Leia o livro de Apocalipse. Você não vai sair atemorizado, você vai sair com paz e esperança no seu coração. E eu termino aqui dizendo que Deus lhe abençoe rica e abundantemente.